Estamos no Conecta. Conecta é um podcast que trata do processo penal contemporâneo. Estamos no episódio 48º, intitulado Garantismo e Processo Penal. Sou Nereu Giacomoli, professor da PUC e advogado. Comigo, o professor e também advogado Marcos Ebrard. Está conosco hoje a professora doutora Ana Cláudia Bastos Pinto, que é professora da Universidade Federal do Pará, vinculada também à pós-graduação. Uma especialista na pesquisa do garantismo, tanto no direito penal material quanto no direito processual penal. A professora Ana Cláudia também é promotora de justiça no estado do Pará. E tem diversas obras publicadas, tanto livros quanto artigos e capítulos de livro sobre o garantismo. Nós destacaríamos 6 livros publicados pela doutora Ana Cláudia. Ciências Criminais, Articulações Críticas em torno dos 20 anos da Constituição da República. Outro livro, Direito Penal e Democracia, pela editora Núria Fabres, de Porto Alegre. Outra obra, Para Além do Garantismo, uma proposta hermenêutica de controle da decisão penal, pela Livraria do Advogado de Porto Alegre. Outro livro, Precisamos Falar sobre Garantismo, Limites e Resistência ao Poder de Punir, pela editora Empório de Direito. E a última obra, Precisamos Falar sobre Garantismo, que na realidade é uma reedição, Limites e Resistências ao Poder de Punir, da editora Tirant Leblanc. Então, professora Ana Cláudia, nós queremos agradecer a sua disponibilidade, a disponibilidade desse tempo para nós, estudiosos do processo penal, agradecer a sua colaboração e já lhe passar imediatamente a palavra. Muito obrigada, professor Nereu, professor Marcos. É um prazer enorme estar aqui com vocês no Conecta e poder dialogar um pouquinho com a audiência do podcast sobre um tema que, enfim, que me é tão caro, né? Que é o garantismo, especificamente dentro do processo penal. Eu sempre costumo dizer que eu não sou uma processualista, né? Eu sou penalista. Então, toda a minha curiosidade em torno do processo penal ela veio do estudo da obra do Luigi Ferraioli. Porque eu entendo que todos nós que nos dedicamos ao estudo das ciências criminais não podemos deixar de conhecer a obra densa do professor Luigi Ferraioli. E interessante desde já notar que não se trata de um penalista também, né? Nem de um processualista penal. Estamos falando de um filósofo do direito, de um professor de filosofia do direito, mas que encontrou no campo penal um campo privilegiado, né, um local privilegiado para demonstrar sua hipótese de trabalho, sobretudo num livro chamado Direito e Razão, Teoria do Garantismo Penal, que, sem dúvida nenhuma, é o mais divulgado aqui entre nós, até porque ele foi traduzido para o português, salvo engano, chegou à sua 4ª edição pela editora Revista dos Tribunais. E é nele, nessa obra, que foi o primeiro livro de fôlego do professor Luigi Ferraioli, que ele expõe ou delimita ou arquiteta a sua teoria do garantismo penal. Então, por que o campo penal para um professor de filosofia do direito, né? Isso é importante que a gente converse logo desde esse início. O garantismo ele tem origem, da forma como a gente conhece hoje na obra do professor Ferraioli, na Itália dos anos 70, né, quando então surge um movimento de emergência, de legislação de emergência no âmbito penal, com a desculpa, com a justificativa de combate ao terrorismo. Então, veja que a Itália, depois da Segunda Guerra, começa a respirar ares democráticos, né, com a Constituição de 48, e vem, durante a década de 50 e 60, tentando afirmar esses valores democráticos que foram totalmente destruídos na época do fascismo de Mussolini. Mas quando chega na década de 70, ainda respirando, tentando respirar democraticamente, no campo penal, vem essa legislação de emergência, colocando a perder uma série de garantias penais e processuais penais. Então, veja, o professor Ferraioli também foi magistrado na Itália, né? Ele foi juiz durante um bom tempo e, na magistratura, ele participou de um grupo de intelectuais que
que se colocou contra essa legislação de emergência. E, a partir de então, ele começa a escrever textos, artigos, no campo penal para defender os direitos e garantias fundamentais. E isso vai gerar, no final da década de 80, já em 89, a publicação do Direito e Razão. Então, brevemente, esse seria o cenário no qual Ferraioli, portanto, escolhe o campo penal, né, movido por uma resistência a essa legislação antigarantista, a essa legislação de emergência, de confirmação de valores constitucionais. Um outro ponto que é importante notar é que a escolha do garantismo, a escolha por um sistema garantista é uma escolha política. O Ferraioli pode ser chamado como um neo-iluminista. Ele começa o Direito e Razão dizendo que ele vai fazer uma releitura da Ilustração. Então, nesse pouco espaço que nós temos de conversa, a gente precisa lembrar, resgatar da Ilustração a ideia de limite. O que a gente ganha em termos civilizatórios com o movimento da Ilustração? Exatamente, e sobretudo por meio do princípio da legalidade, que muito embora ali tivesse um âmbito meramente formal, mas a gente ganha com a ideia de limitação ao poder. Montesquieu, inclusive, falava que o poder de punir é o poder terrível. Né? E Ferraioli repete essa máxima de Montesquieu. Então, o Ferraioli é um autor que, para quem o poder sempre tende ao abuso. Ele não acredita num bom poder. Ele sempre imagina que esse poder, seja o poder vindo da esfera pública, ou seja o poder, a violência vinda da esfera privada, sempre vai tender ao abuso. Então, ele vai fazer uma escolha entre dois opostos, que ele vai colocar, sobretudo nos textos dele, que são anteriores, inclusive, ao Direito e Razão. Eu tenho duas escolhas a fazer. Eu posso escolher pelo custo, do que ele vai chamar de custo da ineficiência, ou eu posso escolher o custo da injustiça. O custo da ineficiência é aquilo que a gente aprende na criminologia crítica, por exemplo, como a cifra oculta, né? Que é aquela quantidade de crimes que acontecem e que, por alguma razão, não chegam ao conhecimento das autoridades e que, portanto, aquele sujeito culpado, por alguma razão, não venha a ser punido. Isso é uma cifra com a qual se pode lidar, segundo Ferraioli. Mas existe uma outra, que para ele bem mais grave, chamada cifra da injustiça. O que seria a cifra da injustiça? Seria uma quantidade de pessoas que inocentemente são submetidas a um processo, submetidas a uma investigação, a um processo e muitas vezes a uma condenação, e não raro um cumprimento de pena. Então, ele diz que nós temos duas escolhas a fazer. Entre escolher a cifra da ineficiência e a cifra da injustiça, ele escolhe a primeira. A primeira, a cifra da ineficiência, é uma escolha civilizatória. É uma escolha que a gente herdou com a Ilustração. É uma escolha que, no caso brasileiro, na Constituição de 88, está muito clara com o princípio da presunção de inocência. Então, para nós, é preferível que um culpado eventualmente fique solto, fique sem uma pena, sem uma punição, a ter que encarar que um inocente, por um que seja, venha a ser punido injustamente. Essa foi uma escolha que nós fizemos. Então, quando eu digo que o Ferraioli, para nós, é um autor que precisa ser lido, é porque ele fala para países de Constituição rígida, como o Brasil. Ferraioli é um autor positivista analítico. Então, pode ser que o garantismo ferraioliano não faça menor sentido, e certamente não faz, em países de tradição anglo-saxônica, mas em países como o Brasil, que tem uma Constituição rígida, ele faz todo sentido e ele é extremamente importante. Então, dito isso, fica muito claro para nós que a Constituição de 88 fez uma escolha. E essa escolha política foi a escolha pela civilização e não pela barbárie. Foi uma escolha de que os fins não justificam os meios. Foi uma escolha de que, muito embora o poder punitivo seja legítimo, e veja, entre um parêntese aqui, o poder de punir para Ferraioli é legítimo, ok? Ele é um legitimador do poder punitivo, ele não é, como muitos dizem, um abolicionista, pelo contrário, mas foi feita uma escolha de que punir só é possível com garantias. No ponto do processo penal, especificamente, veja, ele trabalha com axiomas, que são 10, 6 de direito penal e 4 de processo penal. Especificamente com relação ao processo penal, ele vai trabalhar basicamente com 4 princípios, os 4 conhecidos por nós: o princípio da jurisdicionalidade, o princípio acusatório,
a carga da prova, o ônus da prova para a acusação e a ampla defesa e contraditório. Então, o que está ali no Direito e Razão não é para nós nenhuma novidade. Isso consta claramente da Constituição de 88. Então, veja, tentando resumir aqui esse que ele chama de um sistema garantista, a gente precisa primeiro entender que a obra de Ferraioli, o sistema garantista, ele é um sistema prescritivo de direito, ele não é descritivo. O sistema garantista é ideal, porque todo mundo vai dizer assim, poxa, mas e na prática, como é que funciona? Na prática não é assim, não é, mas deveria ser. Ferraioli faz a diferença entre ser e dever ser. Por isso ele vai dizer que o garantismo é utópico e não o abolicionismo, ou seja, eu tenho um sistema ideal e eu vou ter, portanto, níveis de garantismo, ou mais ou menos, a depender se eu compreendo ou se eu preencho mais ou menos os axiomas, os princípios. Dito isso, já me encaminhando para o final aqui dessa exposição bem breve, tem outra questão que vem nos atormentando, né? Que é uma disputa de sentidos que é feita em torno do garantismo. Você vê que várias pessoas que nunca leram Ferraioli, costumam achar que se trata às vezes, de um abolicionista, ou de que Ferraioli propõe uma teoria que protege a impunidade, que favorece toda sorte de abrandamento punitivo. Isto não é verdade. Ou de outra banda, que não se preocupa com a vítima, ou que não se preocupa com a sociedade, o que também não é verdade. E aí, já me encaminhando realmente para o final. Por que eu estou dizendo isso? O Ferraioli vai dizer que o garantismo é a lei do mais fraco, la legge da più debole, que no momento do crime é a vítima, sim, a vítima. Então, a vítima está protegida no momento em que nós temos uma correta teoria do bem jurídico que prevê crimes e combina penas. Mas no momento em que começa uma investigação, um inquérito, um processo, uma condenação, o mais débil, o mais fraco dessa relação passa a ser o investigado, o acusado, o condenado. E isso é assim desde Beccaria. Então, veja, no garantismo penal, que é um dos garantismos que Ferraioli defende, porque mais adiante lá, já no Principia Iuris, ele vai dizer, olha, eu tenho aqui 5 espécies de garantismo: penal, o social, o patrimonial, o civil e o internacional. Então ele difere garantismo penal de garantismo social. Eu tenho expectativa de não lesão, na outra eu tenho expectativa de prestação. Então, quando se trata de direitos sociais, se trata de obrigações de fazer. Quando se trata de direitos liberais, esses que nós herdamos da Ilustração, eu estou falando de obrigações de não fazer, de limite de poder. Então, não existe um garantismo integral ou um garantismo positivo. O que é positivo ou negativa é a característica da obrigação, seja o direito subjetivo de índole social, será uma, seja o direito subjetivo de índole liberal, e será outra. Então, para a gente poder compreender melhor por que não se tem ou não se pode ter um garantismo penal integral, ou seja, por meio do garantismo penal defender a vítima em todos os momentos do processo, isso não existe, porque ela passa a ser, no momento do processo, quem passa a ser o mais fraco é o réu. A gente precisa entender a estrutura dos direitos e dos bens fundamentais de Ferraioli, a teoria dos direitos e dos bens fundamentais de Ferraioli, que, aliás, ele tem um livro que fala especificamente disso. Então, assim, grosso modo, e tentando resumir isso que eu falei aqui, nós teríamos, assim, como conclusão, um único aspecto que eu acho que é importante para a gente. Garantismo não significa impunidade, garantismo não significa que somente o acusado está sendo defendido, garantismo simplesmente significa punição com respeito às regras do jogo. Se eu tiver respeito às regras do jogo, independente se isso vai chegar a uma condenação ou uma absolvição, eu cumpri o meu papel. Quer dizer, a Constituição está aqui, independente do fim visado, se condenar ou se absolver, ela, sobretudo, está para garantir o meio, né? O processo. O processo penal, por si próprio, é um meio de garantia. O objetivo do processo não é a condenação. O objetivo do processo, ou a eficiência do processo, não está na condenação, mas está, sobretudo, nas garantias. Era isso. Tá bem, obrigado, professora Ana Cláudia. Então, professor Marcos, que nos acompanha também. Professor Nereu, professora Ana Cláudia, satisfação de dividir esse episódio de número 48 do Conecta com vocês. A professora Ana Cláudia publicou no dia de hoje um artigo no Conjuro que traz
muito embora seja um artigo de opinião, é um artigo de uma opinião muito forte sobre isso tudo que ela trouxe aqui. O artigo traz de uma forma resumida, mas traz de uma forma bastante encantadora e leva o título A Constituição é meu lugar de paz, carta a uma jovem garantista. Lá num determinado momento desse artigo, um pouquinho antes de chegar no meio da leitura, a professora faz a seguinte reflexão: o que você ainda não sabe, abre parênteses, mas aos poucos irá descobrir por si própria, fecha parênteses, é que ser garantista é condição de possibilidade para ser uma boa promotora de justiça. Explica-me. Garantista é aquele sujeito ridículo que acredita ser possível alcançar um sistema de justiça criminal mais justo a partir do cumprimento das regras do jogo. Ele acredita que o direito e o processo penal somente farão algum sentido se evitarem a violência, seja a privada, seja a pública, seja a que deriva dos crimes, seja a advinda das reações, não raro arbitrárias, a esses crimes. Dito de outro modo, o garantista trabalha sempre em prol da limitação do poder e da tutela intransigente dos direitos fundamentais, ou seja, garantista nada mais é do que alguém que respeita a Constituição. E aí, claro, a evolução segue, porque aqui nesse momento a professora Ana Cláudia faz uma incursão histórica para que possa situar a quem está lendo aqui a carta, né, uma futura e eventual promotora de justiça, mas faz uma incursão histórica para poder entender por que Ferrajoli colocava o que colocava da forma como colocava, como o processo penal como limitação do poder punitivo. Então, soa, no mínimo, fora do lugar quando não refiro a nós, mas quando a comunidade escuta de um promotor ou de uma promotora de justiça que as regras do jogo devem ser seguidas, ou seja, gera estranho para quem lê, para quem escuta, que um promotor de justiça tenha, por exemplo, opinado pela soltura num crime considerado eventualmente um crime que gerou comoção ou qualquer tipo de outra questão envolvendo a comunidade, como se pudesse, claro, como se a gente pudesse medir isso pela comoção. Então, essa fala é uma fala que vem de alguém que tem uma história profissional que, evidentemente, já passou por tudo que se pode imaginar, porque está completando 30 anos de profissão e está atuando não só como professora, mas na esfera criminal o dia todo, num contrafluxo, certamente, de muita barbárie, por óbvio, porque o processo penal é todo construído em cima desse desrespeito às regras do jogo, visto como a ideia de que se estamos diante de um procedimento raramente em pleno contraditório para chegar numa sentença, seja ela absolutória, seja ela condenatória. Quando, na verdade, todo encantamento, por exemplo, da atividade da advocacia ainda hoje em dia, por identificar os equívocos que aconteceram no curso desse caminho. E não é à toa que ainda hoje nós tenhamos processos com declaração de prescrição, nós tenhamos processos com declaração de nulidade completa do procedimento, inclusive de recebimento da denúncia, inépcia, ausência de justa causa, ou seja, tudo que há muito tempo se reza como algo que deveria ser defendido por todos dentro do processo, como se fosse algo normal, como se a visitar as regras do jogo devesse valer para todos os casos, né? Então, a gente tem aqui uma fala da professora Ana Cláudia justamente voltada para isso e de quem já contribuiu não só profissionalmente, mas academicamente muito para isso. E é claro que agora também como diretora de cursos no Centro de Estudos do Ministério Público do Pará, certamente vai contribuir muito mais, professor Nereu. Exatamente. Não, pelo menos foi dada uma ideia geral das origens do garantismo, do seu significado para
para o direito, né, para o direito penal e para o processo penal, e essa concepção de garantismo vem de uma pessoa de uma pesquisadora, né, de quem mergulhou na obra de Luigi Ferraioli, de quem conhece a obra de Luigi Ferraioli, que trabalhou a obra de Luigi Ferraioli, que meditou e pensou sobre o tema. Então, não é uma opinião assim de alguém que leu a orelha do livro do Direito e Razão, né? Ou de Direito e Ragione, né? Leu a orelha do livro, ouviu alguém falando de garantismo e saiu falando por aí de garantismo, né? Então, é uma opinião de uma cientista, né? Uma opinião abalizada, né? E que nos coloca uma concepção muito importante do garantismo como limite de poder, né? Porque o poder ele tende ao abuso, né? Da essência do poder o abuso, né? Então, por isso, a necessidade de limites, né? E as garantias não deixam de ser um dique, né? De contenção do abuso do poder. Não que o poder não seja exercido no processo, ele é exercido. O Ministério Público exerce um poder no momento em que ele acusa, né? E o juiz exerce o poder no momento em que ele conduz o processo, profere a sentença, mas esses poderes não são ilimitados, encontram limites, e as garantias justamente são esse arcabouço que vão fornecer os limites justamente para que o poder seja exercido adequadamente, né? Ou seja, exercido com menos dano à cidadania, ao jurisdicionado, né? Então, professora Ana Cláudia, muito obrigado pela sua contribuição e esperamos tê-la mais vezes no Conecta e também no pós-graduação da PUC do Rio Grande do Sul. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigada. Obrigado, professora Ana Cláudia. Obrigado, professor Nereu. Esse é o episódio número 48 do Conecta e hoje esteve conosco com muita satisfação a professora Ana Cláudia, promotora de justiça no Estado do Paraná com atuação exclusiva na área criminal e coordenadora do grupo de pesquisa Garantismo em Movimento do CNPq. Compartilhem conhecimento pelo Conecta Podcast com Nereu Giacomoli e Marcos Eberhardt.